Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre pessoas, cultura e desenvolvimento organizacional. E o convidado de hoje é o Adeildo Nascimento, fundador da DHEO Consultoria e sócio da FESA na região sul. Seja bem-vindo, Adeildo. Um prazer, Kim. Obrigado, lisonjeado de estar aqui com você para bater esse papo aqui. Obrigado pelo convite. Imagine, cara. O prazer é meu. Estou super feliz e honrado de receber você aqui, um colega antigo já de mercado. E é a segunda vez que a gente faz uma entrevista. A vez passada foi uma live. É verdade, lembra, né, cara? Na época de pandemia. É verdade, cada um na sua casa, escondido. Só faltava estar de máscara, né? Que bom que esse tempo passou. Que ótimo, né? Pessoal, o Adeildo é fundador da DHEO Consultoria, sócio da FESA Consulting, economista com especialização em liderança e desenvolvimento de times, é consultor, palestrante, mentor e professor, expert nos temas de pessoas, cultura e desenvolvimento organizacional, possui vasta experiência como executivo de RH em empresas nacionais e multinacionais, autor do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho e coautor do livro Canvas, pelos grandes mestres. Vou até contar um segredo aqui. Conheci o Adeildo na época que ele era vice-presidente de RH da GVT, lá nos anos de 2010. Só 3 anos atrás. Foi meu último ano lá, Kim. Foi meu último ano lá. É verdade. Foi bons tempos. Bons tempos, né? Cara, conta um pouco da tua carreira. Eu sou um cara de RH, cara. Eu comecei... Na verdade, eu comecei minha carreira com uma análise de sistemas, daí meio que me injuriei na época da faculdade. Falei, cara, isso não é pra mim. Daí arranjei um estágio na Robert Bosch na parte de recursos humanos. Isso foi em 1997. E de lá pra cá eu sempre trabalhei com RH. Até 2010, que foi o meu último ano, onde a gente se conheceu na carreira executiva, né? Uhum. E em 2011 eu fundei a DHEO Consultoria. E aí, de lá para cá, tenho trabalhado com desenvolvimento de time, gestão, e agora nos últimos anos com cultura organizacional. Mas sempre com pessoas, esse é o grande foco. Muito legal. E o teu livro, cara, tem uma curiosidade grande. Explica pra gente, pra mim, também pra audiência, óbvio, o que é inteligência espiritual no mundo do trabalho? Cara, o desenvolvimento do QS, do coeficiente espiritual, também foi uma surpresa para mim. Assim, quando eu saí da GVT, que eu comecei na minha carreira solo, vamos dizer assim, os primeiros anos foi de muita pesquisa, porque normalmente quando você sabe disso, né? Quando você está numa única empresa, você vive o universo daquela empresa. Então eu passei por algumas e sempre vivi o que a empresa demandava. Quando eu comecei minha carreira, falei, cara, eu sou uma eu presa. E uma eu presa, você tem que se manter atualizado. Eu brinco que eu pedia pro meu chefe, o seu Adeildo, que ele me liberasse uma verba de treinamento e desenvolvimento. E eu, cara, me deparei com o livro da Dana Zohar, física, filósofa, e ela, junto com o marido dela, escreveram um livro chamado QS, Coeficiente Espiritual. E quando eu olhei esse livro, cara, me chamou a atenção. Primeiro porque eu sou um espiritualista, vamos dizer assim. A esfera espiritual é uma coisa que faz parte da minha vida. E quando eu linkei QS, falei, vou ler esse livro. E o QS foi uma nova luz, que ainda não é ciência, mas é uma nova luz de estudos através da neurociência. A Dana Zohar começou a estudar como que funciona a anatomia cerebral, ou seja, descargas químico-elétricas no cérebro de pessoas ditas espiritualizadas. Pessoas que têm a espiritualidade como modelo de vida. E ela começou a notar que o cérebro dessas pessoas tem uma conformação químico-elétrica diferente. No passado não dava para ser feito isso, porque você não tinha scanner, você não tinha tomografia. Então a neurociência avançou muito a partir da virada do milênio, né? E, cara, quando eu me interessei muito pelo tema. Daí o que eu tenho feito nos últimos anos, né? Isso aí foi 2013. Eu fiz uma palestra onde eu linkava a inteligência espiritual, ou QS, com o mundo do trabalho. Legal. Que é o meu laboratório. Sim. Sempre vivi no mundo do trabalho. Então virou uma palestra, depois virou um livro. E hoje eu tenho falado sobre espiritualidade no mundo do trabalho. Mas assim, basicamente, inteligência espiritual é a capacidade que algumas pessoas têm de responder de uma forma
solucionadora, vamos dizer assim, porque fazendo vários parênteses aqui, né? Mas uma pessoa é inteligente quando ela tem a capacidade de traduzir um problema, né? Ou entender, contextualizar um problema e oferecer uma solução para ela. A inteligência espiritual é a capacidade que as pessoas têm de traduzir ou interpretar questões existenciais e oferecer uma solução para isso. Então, parece meio filosófico, mas assim, questões existenciais. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, se eu morrer acabou tudo, não acabou tudo, o mundo vai acabar em pizza, não vai, será que algum dia vai ter justiça nesse negócio? Sim. Eu devo ou não ficar ansioso por alguma coisa? Porque cargas d'água eu nasci nesse momento, nessa época da história? Por que eu não nasci herdeiro na Suíça e acabei nascendo trabalhador assalariado no Brasil? Mas é mais ou menos por aí, Kim. E espiritualidade tem sido um tema muito legal, muito relevante, uma coisa que eu amo falar. E depois de vencido o preconceito, porque normalmente quando você fala em espiritualidade, há um preconceito das pessoas vincular isso diretamente ao dogma religioso, né? Mas não tem necessariamente que fazer esse vínculo. Então é mais ou menos por aí. Então tem o meu livro, vale a pena aí. Pois é, não, acho que foi por isso até que eu fiz essa pergunta, cara, porque tem esse pré-conceito, né, de ligar Total. diretamente à questão do dogma religioso. É isso aí. E esse outro livro, cara, essa é novidade, né? Isso faz menos tempo, né? Não, cara, esse aí já faz um certo tempo. Foi um grupo de consultores capitaneados pelo Becker, que é um consultor lá do Rio Grande do Sul, que na época que surgiu o Canvas, né, como ferramenta, ele se propôs a pegar cada um dos especialistas, né, dos mestres em cada uma dos quadrantes do Canvas, para transformar ele em algo mais palatável para os médios empresários, para os empresários que estavam usando o Canvas. E aí, no que eu fiquei lisonjeado, porque ele falou, pô, pessoas lá, em recursos tem pessoas. Quem que manja de pessoas? Ele falou, pô, vamos chamar o Adeildo. Pô, show de bola, feliz da vida. E tá para sair um novo livro que eu escrevi aqui com um grupo de escritores aqui de Curitiba também. Logo, logo vai ser lançado. E o título é Entre Drones e Dinossauros. Onde a gente vai falar de ambidestria de gestão. Ou seja, os dinossauros, mais ou menos eu, assim, que tenho 50 anos e comecei na época com datilografia e tudo mais. E agora na época dos drones e inteligência artificial. Então é um livro bacana que deve estar saindo. Super legal, hein, cara? Pô, esse eu tenho curiosidade grande aí de conhecer, meu. Muito bom. Cara, uma pergunta que eu quero fazer, assim, eu acho que você que está em casa aí, que é executivo, seja coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, com certeza já passou por uma reflexão como essa. Quanto tempo você levou concebendo essa ideia de, poxa, deixar, de sair da carreira executiva para empreender no início como Keep, como você mesmo disse, em busca de um sonho, né? O que você não encontrava na carreira executiva que você buscou e certamente encontrou como empreendedor? Bom, essa minha resposta talvez vai soar meio arrogante, Kim, assim, mas eu sempre fui um cara da área de humanas. Tanto quando eu mudei, que eu fazia análise de sistemas, eu falei, pô, isso aqui não é para mim. Eu fui estudar economia e eu me apaixonei pela economia por análise de cenários. Era uma coisa muito legal. Então, primeiro, quando eu fui fazer a faculdade de economia, duas coisas aconteceram. Uma, eu comecei a ler, porque eu não tinha o hábito da leitura. Então, na faculdade, eu li muita coisa. E eu estudei, e eu acho que eu adquiri, aí que talvez pareça arrogante, eu adquiri uma habilidade de desenhar cenários com uma análise abstrata, vamos dizer assim. Essa capacidade de olhar o futuro e entender mais ou menos como que ele está se moldando, eu acredito que foi uma capacidade. Então isso lá em final de 2010, né, que foi quando eu saí, eu via algumas coisas acontecendo no mundo. Primeiro, eu tinha feito uma leitura de que talvez os empregos executivos eles fossem cada vez menores, eles começassem a diminuir em termos de transdisciplinaridade, porque eu via que as empresas cresciam e elas formavam pessoas muito especialistas. Né? Isso acontecia em RH, em finanças, em marketing, em todas as áreas. Essa era uma questão. A outra, eu pensava no meu futuro já. Tipo assim, cara, o que eu quero viver no futuro?
E eu via que eu era muito refém da carreira. Eu era refém do emprego, né? Olha só. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma transição algum dia onde as decisões de carreira não definam a minha vida, mas a minha vida defina a carreira. Então, basicamente, era esse o cenário que eu tinha aqui. E aí, na época, eu fui dividir isso com um amigo meu, e foi ele, que é um publicitário, e foi ele que falou isso sobre a Eupresa. Ele falou, cara, no futuro, a pessoa vai valer mais do que a instituição. Você talvez vivia isso mais, porque o consultor sempre carregou mais o seu nome, né? Sim. Tipo assim, embora você pertencesse a uma empresa grande, mas tinha aquele cliente que falava, eu quero falar com o Kim, eu quero que esse cara venha me atender. Sim. E isso está acontecendo no mercado como um todo. Então, basicamente, eu tinha esse plano de ser adeildo.com. Essa era de trabalhar com alguma coisa onde eu enxergasse sentido. Só que isso não aconteceu programado e organizadamente. Eu sempre digo que quem quer fazer esse movimento é melhor fazer organizado. O meu não foi. Em 2010, cara, eu fiquei estressado, como todo mundo. Eu comecei a ter crises de burnout. E teve outras coisas que aconteceu no âmbito familiar. O meu filho nasceu, há alguns anos, ele nasceu em 2006, mas ele estava numa fase onde a nossa família precisava de cuidado. E aí eu, meio que num ato epifânico e meio espiritual, eu peguei e pedi a conta, falei, vou ver o que vai dar. E eu não indico pra ninguém fazer isso, tá? Sem um plano, né? Não, cara. Eu digo assim, hoje as pessoas que vêm me perguntar, eu falei, cara, hoje tá muito mais tranquilo de você manter a sua ocupação. Ocupação é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. E tentar, paralelamente, descobrir uma vocação. Porque vocação é onde os seus dons, talentos, aptidões têm vínculo com alguma entrega que você faz e que te deixa feliz, né? Então tem muita gente que não tá feliz no trampo. Sim. Mas às vezes é a ocupação necessária que você precisa para ganhar dinheiro. E com esse dinheiro sustentar alguma vocação, né? Então o meu foi meio na loucuragem. Assim. No final deu certo, mas... Não, que bom que deu certo, né? E, cara, lógico, né? Você se dedicou demais, adquiriu muito conhecimento e fez acontecer, né? Não existe muito a questão da sorte aqui, né? Mas eu me lembro dessa época, cara, era uma companhia... Eu me lembro de um número assim que sempre me chamou a atenção e marcou minha carreira também, que eles foram de 2.000 a 20 mil colaboradores em, sei lá, 1 ano e meio, um negócio assim insano, e o cara era vice-presidente de RH, então imagina o não foi era. Com essa velocidade toda aí, mas foi quase isso, né? Foi muito rápido, né? Cresceu muito rápido. E, cara, a GVT foi uma escola para muita gente, e para mim também. Então foi uma bênção na minha vida, assim. Primeiro por causa da cultura, né? Então, assim, por que hoje eu falo tanto de cultura e acredito tanto no tema? Porque a GVT foi um único caso no mundo, que uma empresa entrante, né? Ou seja, o movimento de privatização de telecomunicações aconteceu no mundo em grande parte dos países. Nunca uma empresa que comprava uma concessão conseguia sobreviver. Porque imagine, você já tem as grandes, as incumbents, né? Sim. Que já dominam o mercado estatal de telecomunicações, daí vem alguém do nada e fala, eu vou competir aí. Vou começar agora. Isso nunca tinha dado certo. A GVT é o único caso no mundo. E ele é o único caso de sucesso absoluto ainda, porque ela foi vendida por muito mais do que teve de investimento privado na época, né? E eu remeto tudo isso à cultura que se tinha. A GVT trabalhou desde o início, né? E com o Shaul Shani e o Amos, que foram os dois grandes líderes desse negócio, numa cultura de altíssima performance. E todo mundo muito engajado em fazer aquilo acontecer. Então, todo mundo que trabalhou na GVT, principalmente na fase inicial da GVT, cara, carrega essa história pra vida, assim. Porque nos formou como cidadãos, como profissionais, como pessoas mesmo, em termos de crença, valores. Foi sensacional, muito legal. Imagino, cara. O que você destacaria, assim, de highlight dessa cultura? Então, assim, autonomia com responsabilidade. Eu acho que esse talvez accountability, né? Que é difícil a tradução. Mas
Primeiro tem uma cultura judaica muito forte, né? Porque eram judeus, os investidores. E você sabe que o judeu, por exemplo, tem a cultura tem o rito de passagem, né? Uhum. Então, que é uma coisa muito legal, porque eu acho que a gente aqui, ocidentalmente, assim, a gente impede o amadurecimento dos nossos jovens adolescentes. E demora muito tempo para você ter responsabilidade. Tá. Né? E eu sou pai e eu sei que eu sofro com isso, né? Então você vê, teu filho tem 14, 17, 20 anos, você fica preocupado, o que vai fazer? E na cultura judaica tem meio rito de passagem, né, cara? Dependendo da idade, ali 14 ou 16 anos, você virou homem. Então agora você é homem ou mulher, e você tem responsabilidade e você vai entregar. Então, você vê, eu assumi a diretoria de RH da GVT com 32 anos. Nossa. É novo demais, né? Porra. Você é da área, né? Sim, então, assim, sim. em nenhuma outra empresa, uma pessoa com essa idade assumiria o comando de um recursos humanos tão grande e tão importante. Exato. Mas para eles não tem essa lógica. Cara, se você tem resultado e você entrega, você vai ter autonomia e a responsabilidade está no mesmo nível da autonomia. Então, naquela cultura, quem era muito engajado com o resultado, cara, vivia aquilo como faz parte do teu DNA, entendeu? Sim. Você não trabalha com senso de empregado. Você trabalha, cara, eu tenho essa responsabilidade e o cara confiou em mim, eu tenho que entregar. E isso permeava muito a organização, né? Mas era assim, o turnover era alto, se trabalhava longas horas, Sim. mas era tudo preto no branco, não tinha nada que não era dito, era claro que aquela era a cultura, só que do outro lado tinha uma recompensa maravilhosa, que era a recompensa, de novo, de te forjar como profissional, Sim. como executivo. Desafios, crescimento. Desafios, alta performance, resiliência. Cara, então assim, esse tipo, o highlight máximo para mim é autonomia com responsabilidade na prática. Porque tem muita gente, você sabe, que escreve os valores lá da empresa, mas na realidade não funciona. Não pratica, né? Não é aquilo, né? Então, muito legal esse negócio da autonomia com responsabilidade, né? Porque a gente vê, ainda hoje, né, em empresas super grandes, consolidadas, estruturadas, que isso não acontece. Não. Né? Eles vendem o valor da autonomia, mas que, pô, o cara é diretor da empresa, gerente sênior, e ainda tem alguém, vamos dizer assim, fazendo micromanagement no trabalho do cara. É impressionante, Kim. E você vê, assim, hoje, depois, né, eu tô há quase 12 anos na consultoria, e uma das coisas que a gente faz lá na consultoria é diagnóstico de cultura, e um dos apêndices do diagnóstico de cultura é a governança. E a gente analisa onde está a estratégia, onde está a tática e onde está a operação. E o que você falou é uma realidade na grande maioria das empresas. O pessoal fala assim, vamos para uma reunião estratégica. Daí você fala assim, bom, vamos lá, vamos fazer aquário na reunião estratégica. Aí a reunião estratégica é para decidir a cor do tapete, que se essa parede vai ficar aqui ou lá, se o botão do site. Cara, isso aqui não tem nada de estratégico. E normalmente é uma reunião que tá o dono da empresa discutindo essas coisas. Então, assim, a dificuldade de delegar para quem você contrata, para que essa pessoa tenha autonomia para fazer aquilo, né? Não é tão fácil. Então, assim, por isso que eu digo que na GVT isso talvez, a minha visão, né? Esse é o foco do sucesso. O Steve Jobs tem aquela clássica frase dele lá, que é fácil de dizer e dificílimo de fazer acontecer, né? Que ele diz, a gente não contrata gente boa para dizer para elas o que elas têm que fazer. A gente contrata gente boa para que elas nos digam o que a gente tem que fazer. Isso foi tão realidade que, eu não sei se você sabe, mas eu tive 3 passagens na GVT. Não sabia, cara. Eu entrei, pedi a conta, voltei, pedi a conta, voltei. Caramba. Terceira vez. E não te perguntavam, pô, o que você tá fazendo aqui, cara? Cara, e assim, ó, cara? Era tão claro isso, porque lá, de novo, autonomia com responsabilidade. Em nenhuma das minhas passagens eu deixei de entregar aquilo que tinha sido combinado. E na minha segunda saída, eu falei pro Amos por que eu tava saindo na época. Eu falei, olha, a gente tinha uma super diretora de RH, respeitadíssima, inteligentíssima, só que as nossas visões de RH eram diferentes. Ela tinha uma linha de gestão e eu tinha outra. E eu falei, olha, eu acho que minha visão de RH é assim. E aí ele falou, não, beleza, entendi, tchau, sucesso, as portas estão abertas, algum dia você pode voltar, beleza. E quando eu voltei, ele falou, cara, lembra que você tinha me falado que o RH tinha que ser assim, assim, assim? Então vem e faz do jeito que você quer. Então, assim, isso é autonomia, né? Então, é você contratar alguém para alguma área, cara, e não ficar lá microgerenciando.
A maior parte de líderes hoje, uma parte de donos de empresa fazem isso. Vão lá no mercado, né? Contratam um bom hunter, acham o cara que é cheio de experiência, que já navegou em vários mercados, que tem soft skills, hard skills. O cara começa, o dono, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Fala, velho, semana que vem mais um relatório, projeto pra semana que vem, não sei o quê. Então não Mas tem e por que autonomia, acontece né? isso, cara? Falta de confiança? Eu acho que, assim, ó, pela minha experiência, é que os donos, eles têm uma dificuldade enorme, né? E até uma arrogância de acreditar que alguém pode fazer o que eles construíram melhor do que eles, entendeu? Legal. Então, E tem essa dificuldade hoje até na consultoria, né? Eu, quando fui começar na consultoria, eu fui pedir conselho para quem já era, né? Então, chamei alguns caras que eu assim, tinha um respeito e admiração na consultoria. E um deles, ele chegou para mim e falou assim, cara, a principal dificuldade ou desafio que um consultor tem é provar para qualquer cliente ou dono que ele não é Deus, né? Porque, cara, tem pessoas que são professores de Deus, né? Sim. Então, assim, e é difícil mesmo. Porque entenda, assim, trocando em miúdo, você vai às vezes num cliente oferecer consultoria porque você acredita que ele pode melhorar em algumas coisas. Cara, mas o cara já é bem sucedido, ele construiu uma tremenda de uma empresa, ele é rico, ele é bem resolvido, ele tem o seu carro importado lá no pátio da empresa. Aí você chega lá, cara, fala assim, cara, então eu posso te ajudar, né? Daí o cara, se ele não tiver a humildade de entender que a empresa dele é boa, mas ele pode melhorar, e que ele não consegue ser inteligente e conhecer tudo, é aí que é a dificuldade. Então tem uma certa arrogância, e eu acredito que ela tem razão de existir, porque o cara construiu uma big de uma empresa. Claro, tem o mérito dele, né? Isso, mas o que a gente está vivendo hoje é a dificuldade do cara entender que chega um momento que ele precisa ter especialistas. Que ele precisa ter, ó, cara, eu não entendo de cultura, mas você entende, então vem aqui e diz onde eu posso melhorar. E é muito legal porque essa humildade, vamos dizer assim, né? A humildade é, você não consegue ensinar nada para quem já sabe tudo, né? Exato. Agora, quando você chega e você vê o sucesso de algumas empresas que são muito maiores que as outras, você começa a ver que tem uma certa humildade do líder, que fala assim, cara, eu posso aprender, eu posso fazer melhor do que eu já fiz, né? Mas uma boa parte dos líderes ou donos de empresa não tem essa humildade. Então, eles contratam pessoas boas, mas não admitem serem ensinados ou delegarem para que alguém faça, acreditando que ninguém pode fazer melhor do que ele. Então é difícil. Né? É difícil. Excelente, você contando essa história, obviamente eu tô aí há 20 e poucos anos nesse negócio de vender serviço B2B, eu já tive que lidar com muita gente assim, né, e tô lidando nesse momento com uma pessoa, um empresário de sucesso, gigante também, tem um grupo de empresas, me chamou para conversar no final do primeiro semestre. Kim, o negócio é o seguinte, a gente está implementando governança, conselho, vou substituir tal pessoa, vou criar novas áreas, contratar esse, aquele, já, Tá bom, muito legal, né? Vamos conhecer a sua empresa, pô, parabéns, muito bacana. E aí, uma vez por mês a gente conversa, mas nada foi pra frente. Só fica na conversa. Só fica na conversa, nem o primeiro projeto ainda foi pra frente. E é um caso clássico de que o cara, apesar de talvez ele entender que chegou a hora de fazer todo esse movimento, ele não consegue desapegar, ele não consegue talvez acreditar que as outras pessoas possam fazer melhor do que ele já fez, né? É isso aí. E você sabe que esse é uma grande causa de não sucessão no Brasil, né? Porque os fundadores, os donos de negócio têm uma dificuldade enorme de serem sucedidos, né? E a perpetuidade do negócio sofre, né? Exato. Porque, cara, se ele não faz isso, se ele não profissionaliza a empresa, o Brasil tem uma dificuldade enorme. Terceira geração, chegar na terceira geração no Brasil é caso, nossa, né? Porque você não consegue, né? Então a gente precisa melhorar, acho que a gente está evoluindo como profissionais aqui no Brasil. A gente está começando a chegar num momento onde uma boa parte desse mercado de empreendedores, empresários está entendendo isso hoje, né? Mas tem um caminho a percorrer. Tem. A nossa responsabilidade ir aculturando. Até eu lembrei de um outro caso
que eu brincava com um sócio meu, obviamente eu não falava para ele, mas agora vai ficar sabendo. Esse é o problema dos podcasts. Exato, e se ele não souber ao vivo, uma hora, daqui 3 anos ele vai saber. Que a gente falava assim, esse cara é tão bom empresário, mas tão bom, que ele ainda fez um filho diretor de vendas e outro diretor financeiro. O cara é fera, o cara né, é bom velho? demais, o cara é fera. Mas enfim, né? O que aconteceu com essa empresa? Foi vendida, cara. Depois foi vendida, não tem nenhum filho na operação, mas claro, botaram milhões no bolso e tudo mais. Mas enfim, não conseguiram a sucessão, né? Aquilo que você estava falando, a segunda, terceira, quarta geração, então é praticamente Nossa. E você vê que lá fora, né? Se você pegar a Europa, principalmente, cara, você vê empresas que estão em famílias há 10 gerações, 11 gerações, porque lá no início, o fundador já direcionou estatutariamente a empresa que ela seria sucedida por competências e não por pessoalidade ou familiaridade, né? Parece tão simples, né? Tão simples, Parece cara. tão simples, né? E é até inteligente, né? Porque você pega... Você vê aí, recentemente saiu casos, né? De herdeiros da BASF que nunca trabalharam na empresa e recebem bilhões de dólares de dinheiro porque alguém foi inteligente em fazer criar condições para a perpetuidade do negócio, né? Exato. E aqui o ego é tão inflado, né? Que as pessoas preferem destruir o negócio do que não deixar ele ser conduzido por pessoas especialistas, né? Triste. A gente tá engatinhando ainda, né? Em tudo, né? Então, e também, obviamente, nessa sofisticação de gestão, ainda falta bastante, mas enfim, vamos chegar lá. Esses dias eu tava lendo, cara, tem uma empresa, a empresa mais antiga do mundo, parece que tem 1.500 anos, cara. É uma empresa japonesa. Olha aí. 1.500 anos, então com certeza eu não consigo nem fazer a conta, né? Em que geração que isso tá, né? Mas as coisas podem se perpetuar assim, né? A gente que não consegue. Mas assim, é bom que tem um campo aí pra gente, né? Fazer publi aqui, né? Então, se você é empresário, quer deixar a sua empresa crescer e ser o mais perpétua possível... Procure, né, o apoio de boas pessoas, bons profissionais. Entra aqui em contato com a gente, a Adeildo, o Kim, a gente tá aí pra ajudar. Tá aí pra ajudar, com certeza. Muito bom. Cara, e esse mix de gerações? A gente... Já é um assunto meio batido, mas você que é especialista, eu preciso perguntar. Pô, tem a nossa geração, X, eu tenho 48, estamos mais ou menos aí. Daí tem a Y, que, pô, na nossa época era Y é novidade. Agora tem a Z, que de fato é novidade. E esses três estão trabalhando juntos, né? Nesse momento estão trabalhando juntos. Pensamentos diferentes, valores diferentes. Como é que você vê isso, cara? Legal, cara. Você vê que quando eu fui, só lembrando, em 2010, a primeira palestra que eu fiz como consultor, o título dela é Não somos os mesmos e não vivemos como os nossos pais. Parafraseei a Elis Regina. E o tema era conflito de gerações. E é legal que esse tema, ao longo do tempo, ele foi deixando de ter a conotação de conflito e ele começou a ter uma cara de colaboração, que eu acho que tá muito legal. Então, assim, primeira coisa é, de novo, humildade, mais uma vez, né? E culturalmente nas empresas, a habilidade de ter causa maior do que pessoas. O pessoal fala de propósito e causa e acha que é meio romântico. Para mim, a cola entre as gerações é um bom propósito, é uma boa causa. Então, assim, o que eu tenho visto nas empresas é que quando você tem empresas com cultura forte, que a causa agrega às pessoas, aí que independente de idade, raça, cor, sexo, gênero, eles vão se engajar na causa, sabe? Agora, quando você tem aquelas estruturas que ainda são extremamente hierarquizadas, setorizadas, nichadas, aí a organização ela já é preconceituosa entre si, do tipo, isso aqui é coisa do marketing, isso aqui é coisa do time de finanças. Sabe, quando é um amontoado de times, acaba virando um amontoado de pessoas. Porque daí tem, é o tiozão lá que não manja nada. Essa molecada que é vagabunda e não quer nada com nada. Cara, esses estereótipos e essas frases, elas revelam culturas retrógradas. E quando você tem culturas mais novas e fortes, cara, tem lugares hoje que isso aí nem é mais discussão.
né? Nem é mais discussão. Sim. Mas é o topo lá de pouquíssimas empresas. Outras já resolveram isso ou estão trabalhando para resolver, e tem uma maioria que tem que evoluir em termos culturais. E o resumo dessa história, talvez, assim, não tem a ver com idade, tem a ver com visão de mundo e como você prepara o teu cérebro para isso. E aí, assim, tem essa minha visão, e tem, em termos de esforço, que eu digo sempre quando eu falo com a galera, é que o esforço maior tem que ser nosso. É da geração X ou do Y mais velho. Quem tem que fazer o esforço somos nós. E todo mundo fica esperando o esforço do mais jovem. Cara, não são eles. Se a nossa geração é que está em posição de liderança ou está em posição de consultoria, vamos dizer assim, o esforço da mudança mental é nosso. Não é da galerinha que já chegou na era da inteligência artificial, que já chegou jogando em squads, né, que não aceita estrutura extremamente hierarquizada, que quer falar, que quer participar. É tudo de bom. Então o esforço maior é dos velhos aqui, que tem dificuldade de aprender coisa nova, né? Eu sempre brinco, né? Tipo assim, dá pra você descobrir a idade do cidadão com a pergunta que aparece aqui no celular. Tem uma nova versão do aplicativo. Você quer atualizar depois? Ó, cara, quanto mais velho o cara é, mais vezes ele diz atualiza depois. Não quero agora. Não quero mudar nada, você não quer pelo mudar, amor de cara, Deus. não é? Exato. E a galerinha mais nova já deixa programado em atualização automática. Quando não baixa o beta, né? Pra ver o que é o novo ali. É isso aí, até o beta. Então, assim, cara, o esforço cognitivo, o esforço de mudança comportamental não é da geração Z, não é da Alpha, é da X, é da Y. A responsabilidade é nossa. E ainda mais nas empresas, porque você vai nas empresas, não tem ainda o Z, que é o diretor. Exato. O dono não é o Z. Não. Que a gente falou, o dono é o Xão que tá lá e que sabe tudo e que não quer mudar, e que daí é complicado, né? Muito legal, mas cara, muito legal essa tua resposta e tua análise, porque, poxa, a iniciativa tem que partir da gente, né? De quem é X, ou até Baby Boomer que está trabalhando ainda, né? Dos fundadores, porque, pô, afinal de contas, esses caras estão chegando no mercado há menos tempo que nós, né? Nesse formato, o mundo é deles, vamos dizer assim, então, obviamente, a gente tem que fazer esse esforço e não esperar o contrário. Eu acho que o que eu mais vejo por aí desses líderes é que eles esperam o contrário. É isso aí. Né? Fala, pô, você tem que trabalhar assim porque eu sou líder, ou porque a empresa é assim. Quer dizer, quando a cultura é doente, né? É doente. E, de novo, passa tudo pelo ego, você vê, né? Volta na questão do ego. Porque a dificuldade de transformação, ou de você ser humilde para ouvir que o mundo mudou, né, cara? Tem histórias aí, né, icônicas das empresas que foram à falência, né? O Jim Collins lá no Como que as Gigantes Caem, né? How the Mighty Fall. Ele pega, assim, o principal componente que ele descobriu nas empresas que dominavam o mercado e foram à falência é o orgulho dos executivos. É o orgulho do executivo de falar, cara, eu domino esse mercado, eu sei fazer isso. Conheço tudo. Eu conheço tudo. Ninguém conhece mais do que eu nesse negócio. É isso aí. E, cara, na verdade, o que esses caras têm não é, por incrível que pareça, não é a hard skill. É a manha. É a sabedoria do jogo. Que a molecada não tem. Porque manha você pega jogando. Exato. Né? Os atalhos do campo, você tem que ser jogador velho pra você descobrir. Que é coisa que a meninada não tem. Só que a meninada manja de negócio. A meninada entende das coisas. Ela entende principalmente do novo mundo, de como aplicar tecnologia. Então, quando você tem essa fórmula que uma causa é boa e você tem uma galera com manha de jogo e uma galera nova, categoria de base, louca pra jogar, daí dá jogo. É o melhor dos mundos, né? Cara, a gente tava conversando antes de começar aqui, pessoal, e o Adeildo me disse que adora, ou vamos dizer assim, entusiasta do formato podcast. E eu falei pra ele que ia perguntar, ia pedir umas indicações, que eu gosto de ver depois o episódio e tomar nota, porque eu vou fazendo um buffer de literatura, bibliografia e também podcasts. Então, Adeildo, o que você tá escutando, que mais te chama a atenção, o que você curte? Cara, eu sou um cara super eclético, cara. É que nem assim, se você for olhar minha playlist de música, primeiro você vai dar um bug, né? Porque tem música clássica, pagode, rock, tem de tudo lá, cara. Porque eu sou assim, cara, pra mim, se a coisa é boa, bem feita, boa, bem produzida, me interessa. Então, assim, eu escuto
muito café filosófico, eu gosto de filosofia. Eu gosto dos podcasts agora, te falei que esses são de séries, né? Uhum. Então tem um do Chico Felitti que começou lá com a mulher da casa abandonada. Você escutou esse ou não? Não, cara. Então esse foi top one, todo mundo escutou, né? Porque o Chico Felitti é um repórter investigativo. Sim. E de lá ele já fez alguns outros. Ele fez A Mulher da Casa Abandonada, depois ele fez o Ateliê e agora ele tá contando a história de uma coach ou uma suposta coach aí, que é a Cati Torres, que tá presa hoje. E é A Coach o nome do... Então tem esses que eu curto pra caramba também. Tá. E de negócios, cara, né? Então eu gosto de ver, assim, dar uma sapeada na Harvard Business Review, tem coisas muito bacanas. Eu gosto do TED, né? O podcast do TED Talks também é bacana. Cara, e podcast de humor também, que nem todo mundo é de ferro, pra dar umas risadas boas aí. Então tem os humoristas de plantão aí que vale a pena escutar. Legal, show de bola. E livros, cara? O que você indica pra moçada que tá em casa aí? Cara... Quer se especializar na área de pessoas, cultura, desenvolvimento? Bom, cultura tem 3 livros que eu curto muito, cara. Tem um do Richard Barrett. O Richard Barrett é um dos caras... O Richard Barrett fala de cultura na empresa, enxergando a empresa como um organismo. Isso é muito legal. Tem pouca gente falando disso. E o Richard Barrett talvez seja o topo quando a gente fala de cultura organizacional. A gente não está nesse nível ainda. Poucas empresas estão no nível Barrettiano, vamos dizer assim. Mas é uma empresa dirigida por valores, é o nome do livro. Acho que é isso. É uma organização dirigida por valores, do Barrett. Tem Walk the Talk, da Carolyn Taylor também, que é muito bacana. Cara, e eu tô lendo um livro agora que é muito legal, que foi me indicado pelo Lucas Saad, que é um cara super expert em branding. E ele me indicou um livro chamado Small Data, que é do Lindstrom, né? Que é um cara que é especializado em branding, e ele fala sobre o Small Data, porque hoje todo mundo vive no Big Data, e são as grandes tendências, todo mundo faz igual. E esse é um cara que ele é especialista em olhar o small, cara, o pequeno. E é o pequeno que faz a diferença e que cria o DNA de uma empresa, que cria o diferencial competitivo, onde todo mundo tá fazendo igual. Como é que você descobre o small data que pode fazer uma empresa ser diferenciada? Esse livro me pegou demais. Obrigado ao Lucas pela indicação. Porque eu tenho 3 tipos de leitura, cara. Eu tenho aquela leitura que é dinâmica, que você dá uma olhada por cima, assim. Sim, Tem a leitura que você lê, você senta, lê o livro, beleza? E tem a leitura que eu gosto, que é aquela que eu volto, sublinho, escrevo, paro de ler para ver a referência e volto. E o Small Data foi um livro, esse último, que me fez mergulhar. Puta, então, que legal, hein? Não conhecia. Esse show de bola, hein, cara? Vou buscar esse livro aí. Isso é interessante. Cara, e tendências nesse mercado aí de pessoas? O que você está enxergando? Você tá... Eu te acompanho, obviamente. Sei que uma hora você está no norte, nordeste, sul, sudeste, interior, sempre palestrando e principalmente sempre em contato com grandes empresas, né? O que você está enxergando de tendência? Como é que você vê o mercado daqui 10, 15 anos? Então, eu acho que assim, primeiro que a cultura organizacional, para mim, é a bola da vez. E é isso que a gente tem trabalhado muito forte. Então, tendências para mim é a área de RH se transformar numa área de cultura. A cultura das empresas serem um grande diferencial competitivo, porque todo o resto é comoditizável. Então, assim, você vai olhar, todas as empresas usam os mesmos métodos de planejamento estratégico, todo mundo lê os mesmos gurus, todo mundo tem os mesmos métodos e processos, sistemas muda só a marca, mas basicamente os ERPs fazem as mesmas coisas. O dinheiro é acessível, os planos de negócio são parecidos. Então, o que diferencia hoje no mundo de iguais? A cultura organizacional. Então, para mim, a grande tendência é a gente ter empresas que são guiadas culturalmente por causas fortes. Eu acho que essas são as empresas que vão se destacar. E em termos de mercado de trabalho, a gente efetivamente está chegando na época das eu-presas, né? Então, assim, a gente tem um enxugamento do mercado. Então, assim, se você olha em grandes dados, a produtividade das empresas cresce numa velocidade absurda. O salário está estagnado, né? Então, os salários ao longo do tempo eles não cresceram.
com raríssimas exceções, mas você sabe bem do mercado, aqueles pacotes maravilhosos, não existem. Uma flutuada e agora deu uma... Então daí você começa a cair. E postos de trabalho em queda. Postos de trabalho formal. Então o que isso mostra pra gente, na minha visão, né? É que o mercado ele vai ser regulado por empresas, né? Ou seja, pequenas empresas com tração, com alto nível de conexão, numa pegada sociocrática, né? A sociocracia é tipo assim, projetos onde você se associa e desassocia numa maneira muito rápida. Então, vai ser, eu acho que esse é o futuro. O futuro vai ser de grandes conexões, de projetos curtos, de entregas rápidas e de você tendo que se adaptar, né, nessa velocidade. Você ter a capacidade de conexão e desconexão, de projetos curtos, de entregas rápidas. Esse eu acho que é, em linha geral, o que o mercado de trabalho está se transformando, né? Acho que é mais ou menos por aí. Show de bola, hein, Adeildo? Pessoal, dê um pause aí, volta 5 minutos, escuta de novo, né? Reflete, porque ficou uma boa reflexão. Adeildo, muito obrigado, cara. Tá chegando ao fim aí o nosso episódio. Você. Foi rápido, muito curto, né, foi muito rápido, né, cara? Senão, tem que fazer eu falo demais, tem cara. que fazer igual o Joe Rogan aqui, ficar 4 horas falando, bebendo, comendo. Esses podcasts 50 minutos, muito curto. Mas enfim, foi um prazer, cara, e revê-lo, sucesso aí nos desafios. Obrigado, Kim, por você também, cara. Parabéns aí pela iniciativa, pela tua influência também, e o NAB Talks, vida longa aí, muito legal. Obrigado. E Adeildo também tem o seu podcast, por favor, pessoal, procurem ele aí, adeildo.com, nas redes Work também. for Soul, o nosso Work for Soul. Digita aí no Google, YouTube, vocês vão achar. Work 4 Soul. Rodou a primeira temporada, teve 47 episódios e spoiler em primeira mão, a gente tá preparando a segunda temporada. 47, cara. Putz, que beleza. Não, e vida longa. Continue, porque é importante levar conteúdo bacana para essa moçada. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo NAB Talks.